Você pode estar orando, jejuando, clamando a Deus há anos, mas nada muda. Já se perguntou por quê? E se o que está te impedindo de ser exaltado por Deus não for o diabo, nem as pessoas, mas uma atitude silenciosa que você ainda não abandonou? Preste atenção. Muitos cristãos estão travados espiritualmente porque insistem nisso. E Deus está esperando o momento em que você vai parar, para então te levantar diante de todos. Se você quer ser exaltado por Deus, você precisa ouvir isso até o final. A sua vida pode estar a um passo de mudar completamente. Se você sente que Deus está falando com você através desse tema, clique no botão de like agora mesmo e se inscreva no canal. Aqui nós trazemos mensagens que confrontam, despertam e fortalecem sua fé. Sua curtida ajuda esse vídeo a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa verdade. E a sua inscrição é um sinal de que você está pronto para crescer espiritualmente e caminhar mais fundo com Deus. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, me mostra o que preciso abandonar para que o teu nome seja exaltado em minha vida. Não subestime esse ato. Às vezes, um comentário sincero pode abrir uma porta espiritual. Seja ousado. Escreva com fé e Deus vai te responder de maneira poderosa. 1. O orgulho escondido. Você sabia que muitos cristãos sinceros estão impedindo o agir de Deus em suas vidas, por causa de um tipo de orgulho que eles nem percebem que têm? Não é o orgulho evidente, de quem se acha superior ou melhor. É um orgulho silencioso, disfarçado de autoproteção, de eu sei o que estou fazendo, de não preciso pedir ajuda. Esse tipo de atitude mantém o coração endurecido, e Deus não pode exaltar alguém que ainda se exalta por dentro. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Note, Deus resiste. Ou seja, Ele mesmo cria barreiras para impedir que essa pessoa vá adiante. Não é o inimigo, não são as circunstâncias. É Deus quem bloqueia, porque não pode confiar a glória a alguém que ainda está agarrado ao próprio controle. Você pode estar dizendo: mas eu sou fiel, oro, vou à igreja, sim, mas será que você já entregou tudo mesmo? Ou ainda insiste em fazer as coisas do seu jeito, tomar decisões sem consultar a Deus, manter mágoas escondidas, manter aparência de humildade por fora, mas cheio de resistência por dentro? Deus só exalta os que se humilham de verdade. Não é sobre palavras ou aparência, é sobre rendição completa. Enquanto o orgulho secreto dominar sua alma, a exaltação de Deus não vem. Mas o dia em que você parar, o céu se abre. 2. Quando você parar de lutar com suas próprias forças. Muitos cristãos estão cansados, sobrecarregados, esgotados espiritualmente, porque ainda estão tentando vencer na força do próprio braço. Estão tentando abrir portas que só Deus pode abrir. Estão tentando mudar pessoas, transformar situações, consertar tudo, mas sem depender verdadeiramente do Senhor. E Deus, em sua fidelidade, permite que tudo continue travado, até o momento em que você desiste de lutar com as suas próprias armas e se rende completamente à vontade dele. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Isso não é um convite para passividade, é uma ordem de rendição. Enquanto você estiver agitado por dentro, tentando forçar respostas, tentando controlar o tempo, as pessoas e até o próprio Deus, Ele não age. Ele espera você soltar. Deus exalta aqueles que sabem descansar nele. Aqueles que entendem que a força verdadeira vem da dependência, que oram e esperam, que obedecem mesmo quando tudo parece parado, que escolhem confiar, mesmo quando tudo ao redor grita desista. Abraão só foi exaltado como pai de uma grande nação depois que desistiu de dar um jeito humano para cumprir a promessa. José só saiu da prisão depois que parou de confiar nos homens e entendeu que só Deus podia tirá-lo dali. E você? Será que ainda está se debatendo, tentando abrir portas com as próprias mãos? Enquanto você continuar tentando provar seu valor, sua capacidade, sua razão, Deus vai permitir que você canse. Mas o dia em que você parar, o céu se move, porque é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Talvez essa seja a sua maior batalha, parar de lutar sozinho. Deus não quer sua força, Ele quer sua entrega. 3. Quando você parar de buscar a aprovação das pessoas. Você quer ser exaltado por Deus? Então pare de buscar aplausos dos homens. Muitos estão travados espiritualmente porque vivem esperando reconhecimento, validação, elogio. Fazem boas ações, mas olhando para os lados, esperando palmas. Servem na igreja, mas ficam frustrados quando não são notados. Pregam, cantam, ajudam, mas lá no fundo, esperam ser lembrados, exaltados pelos homens. Isso é uma armadilha perigosa, que impede Deus de agir.
Gálatas 1:10 nos confronta com uma verdade dura. Por acaso busco eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Você percebe a gravidade disso? Quem busca agradar a homens, deixa de ser servo de Cristo. O inimigo usa a necessidade de aprovação como uma corrente invisível. Ele prende você ao que os outros pensam, ao medo de rejeição, ao desejo de reconhecimento. E enquanto você estiver amarrado à opinião dos outros, Deus não pode te exaltar, porque a glória que Ele quer te dar não pode ser dividida com ninguém. A exaltação de Deus é santa, é pura, é para os que já morreram para o mundo e vivem somente para Ele. Olhe para Jesus, Ele foi desprezado, humilhado, ignorado. Mas porque não buscou a glória humana, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Filipenses 2:9. Se você quer ser levantado por Deus, precisa parar de olhar para os aplausos. Precisa se libertar dessa dependência emocional. Fazer tudo para Deus, mesmo que ninguém veja. Servir em secreto. Amar sem esperar nada em troca. Viver diante do altar, não diante do público. Porque no tempo certo, Deus te verá. Deus te lembrará. Deus te levantará. E quando Ele faz isso, ninguém pode impedir. 4. Quando você parar de reclamar e começar a adorar. Há uma chave espiritual que muitos ignoram. Deus não exalta quem murmura. Reclamar é declarar, com palavras, que Deus não está fazendo o suficiente. É uma linguagem de ingratidão que bloqueia o céu. Muitos cristãos oram, mas depois reclamam. Jejuam, mas depois murmuram. E sem perceber, anulam tudo o que construíram espiritualmente. Filipenses 2:14 diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Sabe por quê? Porque murmuração é ruído de incredulidade. É a linguagem de quem não confia plenamente em Deus. E Deus jamais exalta alguém que vive se queixando do processo. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a água brotar da rocha, mas ainda assim murmuravam. O resultado? Uma geração inteira morreu no deserto, sem ver a promessa. Apenas Josué e Calebe, homens de fé, que escolheram adorar mesmo quando tudo estava difícil, foram exaltados e entraram na terra prometida. Muitos estão estacionados na vida espiritual porque vivem dizendo frases como: nada dá certo para mim, Deus esqueceu de mim, eu nunca sou abençoado como os outros. Essas palavras são como grilhões que aprisionam a alma. Elas alimentam o desânimo e silenciam a fé. Mas quando você para de reclamar e começa a adorar, tudo muda. Porque a adoração é a linguagem de quem confia. É o som que atrai a presença de Deus. E onde Deus habita, há libertação, direção, exaltação. Paulo e Silas, mesmo feridos e presos, escolheram cantar louvores. E Deus abriu as portas da prisão com um terremoto. Atos 16, 25-26. Eles não estavam reclamando, estavam adorando. E Deus se manifestou. Se você quer ser exaltado por Deus, feche os lábios para a murmuração e abra o coração para a adoração. Não importa o deserto, não importa o silêncio, adore. Porque quando o louvor sobe, a glória desce. 5. Quando você parar de resistir aos processos de Deus. Este é o ponto mais difícil para muitos cristãos, aceitar o processo. Deus tem promessas grandiosas, mas também tem caminhos estreitos. E Ele jamais exaltará alguém que vive fugindo da fornalha, do deserto, da caverna. Porque é no processo que Deus nos forja, nos limpa e nos prepara para carregar aquilo que Ele quer liberar. Mas quando você resiste, questiona ou tenta pular etapas, você atrasa sua própria exaltação. Isaías 48:10 revela: Eis que te purifiquei, mas não como a prata aproveite na fornalha da aflição. Deus purifica no fogo. Não há exaltação sem quebrantamento. Não há elevação sem tratamento. E muitos estão sendo provados, mas vivem dizendo: isso não é justo. Eu não aguento mais. Por que Deus permite isso comigo? E toda vez que murmuram ou fogem, é como se tivessem que reiniciar o processo. Deus não tem pressa. Ele prefere te deixar mais tempo sendo moldado do que te levantar imaturo. Porque uma bênção fora do tempo pode destruir você. Ele não quer apenas te exaltar. Ele quer que você suporte o peso da exaltação sem se perder. Veja a vida de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era um adolescente, mas só se sentou no trono anos depois. Antes disso, enfrentou gigantes, fugiu de Saul, se escondeu em cavernas, foi traído e humilhado. Mas em cada processo, Deus estava lapidando o rei dentro do pastor. E quando chegou a hora,
Ninguém pôde impedir sua exaltação. O mesmo vale para você. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio, tudo isso tem um propósito. Não resista ao processo. Não tente escapar. Deus sabe o que está fazendo. O processo dói, mas prepara. E quando você parar de lutar contra ele, Deus vai te exaltar no tempo certo, diante das pessoas certas, da forma mais gloriosa. Ouça isso com atenção. O que está te travando não é a falta de fé, mas a insistência em manter atitudes que Deus quer que você abandone. Orgulho, autoproteção, busca por aplausos, murmuração, resistência ao processo, tudo isso precisa cair por terra hoje. Porque no momento em que você parar, verdadeiramente parar, Deus vai te levantar diante de todos. E ninguém poderá dizer que foi sorte. Todos verão que foi o Senhor quem te exaltou. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like agora. Isso mostra que você valoriza a verdade. Se inscreva no canal, porque aqui você será alimentado com mensagens que despertam sua alma e te preparam para viver o que Deus tem. E escreva nos comentários: Senhor, eu aceito o teu processo e espero pela tua exaltação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E clique no próximo vídeo que vai aparecer aqui, porque Deus ainda tem mais para te dizer hoje.